Nesta terça-feira, vamos trazer o Fernando Martins e Miguel. Afinal de contas, esquenta o clima de Libertadores, fase de grupos há 2 dias de começar para o Galo. Como estão os preparativos, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos que nos acompanham. Chave totalmente mudada na cidade do Galo. Atlético que se representou já ontem, né, para essa partida entre o Libertad e o próprio Atlético no Mineirão nessa quarta-feira às 7 horas da noite. Promessa de casa cheia, viu, Pedro? Ontem à noite tinham vendido 32 mil, hoje pela manhã o Atlético atualizou 33 mil ingressos, 3 setores esgotados, o vermelho inferior, o roxo inferior e o laranja superior estão totalmente esgotados. Os valores do ingresso variam de R$64,50 a R$332, o melhor lugar do estádio, ou seja, tem muitos locais ainda, lugares para vender, né? A venda que acontece online até o dia do jogo. Atlético que tenha sequência de decisões, né? Final do Campeonato Mineiro no próximo domingo, depois estreia na Copa do Brasil na próxima semana, mas o foco é na estreia da Libertadores, esse grupo que eu considero como moderado e esse jogo que eu considero como um dos mais importantes da fase de grupos, né? Claro que a gente vai ver o desenrolar aí também, pode ser que o Atlético busque sua vaga ali nas rodadas finais ou na última rodada, enfim, mas o que é muito importante é começar com o pé direito, por vários motivos, claro. Primeiro, para ficar tranquilo aí, né? Já mostrar a que veio para os adversários. Segundo, porque vai jogar sem seu principal jogador, né? E vai ter, além do Hulk, né? A ausência do Hulk por conta de suspensão, não vai ter o Pavão, o Atlético que vendeu Ademir e Sacha, ou seja, só tem um ataque. Só Paulinho e Vargas são as duas opções. O D que já adiantou que vai levar o Cadu e o Isaac pro banco de reservas como opções ali para o ataque, são jogadores novos, mas fato é, Pedro, que esse contexto aí, né, também tem a questão financeira, né, que o Atlético precisa vencer jogos a cada vitória nessa fase de grupos, ganha 300 mil euros, ou seja, 300 mil dólares, né? 1,5 milhão de reais por vitória, ou seja, começar com um triunfo já diante da equipe do Libertad em casa é algo que mais do que necessário para o Atlético. A gente também tem que analisar o contexto, né? O adversário vem de uma vitória acachapante no clássico local, 5-0 no Cerro Porteño, ele já abriu uma distância aí, o Libertad que lidera o campeonato paraguaio, então o Atlético, todo cuidado é pouco, o Atlético que vai jogar desfalcado, do seu principal jogador, a presença da torcida é mais do que importante, né, Pedro? Com certeza, esses 33 mil vão se transformar logo em 50 e tantos até quinta-feira. Por enquanto, né? Exatamente. Eu imagino que seja o jogo mais atrativo do ano até aqui, né, pro torcedor do Atlético. É claro que o Galo está envolvido nas decisões do Campeonato Mineiro, mas acho que o pequeno público que a gente teve no Independência, até na parte do Galo, é reflexo da importância que todo mundo dá à Libertadores, da importância que todo mundo dá ao jogo de volta, claro, do Campeonato Estadual, mas principalmente porque vem aí uma sequência de jogos importantes, principalmente na Libertadores. E a sinergia Atlético e torcida sempre foi o que empurrou o Galo nas competições de mata-mata. Acho que nesse ano é primordial, a gente já falou isso aqui algumas vezes, conquistar todos os pontos possíveis dentro de casa, Fernando. Todos os pontos dentro de casa vão fazer diferença. É o básico, né, Pedro? É o básico de uma equipe que se coloca como favorita ou quer se tornar favorita a Libertadores, passar e passar bem, né? E principalmente vencendo todos os seus jogos dentro de casa, que é muito importante para depois não ter que ir desesperado aí jogar fora, que as 2 últimas rodadas vão ser fora de casa, então o Atlético poderia decidir uma vaga longe de seus domínios. Tem Atlético Paranaense e Alianza Lima, né, que compõem também o grupo G da Copa Libertadores, ou seja, Atlético fazendo valer esse fator casa é mais do que fundamental para uma classificação convincente. Falando sobre o novo reforço do Galo, né? Rodrigo Batalha, argentino, 31 anos, veio do Mallorca. É porque eu tô impressionado com a rapidez que eles inscreveram, saiu no bid ontem já. Eu falei ontem com o pessoal aqui na redação, não vou ficar surpreso quinta-feira se ele aparecer lá
Era exatamente, você tirou a pergunta da minha boca, Pedro. Na verdade, eu também concordo com você, não iria me surpreender de maneira nenhuma ele começar jogando. Claro, a gente vê que o Otávio também, né, tá vindo aí na condição titular por conta da lesão do Alan, mas eu também não me surpreenderia, assim como ele fez, né, com o próprio Lemos e o Saravia, né, já colocou para jogar já no primeiro jogo da Libertadores, que eles poderiam jogar e entraram diante do Milionários. O Batalha tem grandes chances também de ser titular, né? Por quê? Porque já vem atuando, já vem treinando lá na equipe espanhola, já vinha treinando, inclusive ele já até falou isso. E ele comentou, né? Deu uma entrevista ele que vai ser apresentado hoje, Pedro, oficialmente com a camisa do Galo, vai responder as perguntas da imprensa, mas antes ele conversou com a própria TV do clube, a Galo TV, falando, né, sobre quais foram as primeiras impressões sobre o Atlético e sobre a cidade de Belo Horizonte. Estoy contento, o pessoal do clube está me recebendo muito bem e pronto, estou ansioso por conhecer meus companheiros. A gente me falou maravilhas do clube. Eu sei que é um clube grande em Sudamérica, um clube grande em Brasil e, portanto, isso me trouxe hasta aqui e bueno, espero poder ajudar ao equipo. O Batalha que assistiu o jogo, né, de sábado contra o América, primeiro jogo da decisão do Mineiro, que o Galo venceu por 3-2, e foi perguntado, né, se ele já se imagina, né, encaixado nesse time alvinegro. O time começou muito bem, ganhando, pronto, depois se complicou um bocadinho, mas penso que sempre estuvo por cima do jogo e acabou por ganhar. E eu acho que também isso é muito no dia a dia, por isso também que estou ansioso por conhecer o centro de treinamentos e a meus companheiros, e pronto, estou feliz de estar aqui. Batalha que é um velho conhecido do Cudê, né? Eles trabalharam juntos na Argentina, no Rosário Central, e ele fala, né, como é que é voltar a ser comandado pelo Chacho. Sí, Chacho lo conozco muito, coincidimos en Central, después él fue para España, yo también estuve en España y siempre que nos encontramos era un abrazo cálido, falábamos de nuestras cosas y ahora encuentro a él nuevamente aquí y pronto también fue una cosa que me ayudó a vir para o Atlético. Conheço também ao corpo técnico, né, que está com ele. Mas pronto, depois tenho que demonstrar lá no campo que vou ajudar a equipe. Batalha que é o quarto argentino aí, né, no elenco do Galo. Tem Pavon, tem Zaratio, tem o próprio Saravia, né? Então, chegando já com o treinador, e ele fala a presença, né, desses outros companheiros argentinos no Galo. Sim, eu penso que isso é importante também. Tá o Pavon, o Zaratio, o Saravia e com eles dois eu joguei, não tive a oportunidade de estar com eles na seleção e conheço um pouco e eu acho que isso também é importante para me adaptar melhor à cidade e ao clube. É isso aí, o Batalha passou pela seleção argentina, começou com a seleção de base, mas também foi convocado também para a seleção principal. É um jogador que ele é de pegada, né, de força física, mas também ele é técnico, né? Ele sabe sair jogando e também faz grandes lançamentos, ele se especializa também nessa bola longa, estilo de jogo que o Cudê gosta. Me chamou a atenção, Pedro, porque essa negociação com o Batalha não vazou, né? A gente realmente ficou surpresa, a gente e praticamente todos os veículos de comunicação brasileiros se surpreenderam, porque a notícia veio da Argentina, né? Um colega nosso, inclusive um amigo meu, o César Merlo, da TIC Sports, que soltou, que já estava praticamente fechado e todo mundo foi procurar, né? Como assim? Tá praticamente fechado, e o Atlético correu muito rápido com essa negociação. Claro, já devia estar agilizando há alguns dias para apresentar o jogador ou para anunciá-lo antes do período de término da inscrição para a primeira fase, né, de fase de grupos da Libertadores. E foi muito importante, o Atlético trabalhou rápido, ele já está no bid, já pode estrear na quinta-feira e, claro, assim como você falou também, não me surpreenderia se tiver ali Batalha ali no meio-campo do Galo. Te surpreendeu também, Pedro? Surpreendeu sim, e o Batalha, ele chega com um ritmo de jogo, ele até destaca isso nessa pequena entrevista à Galo TV, que faltam 10 rodadas para o Campeonato Espanhol, só que ele não vinha sendo tão utilizado lá.
O Cudê explicou no sábado que todas as contratações, exceto o Paulo Henrique, passam pelo aval dele, e ele trouxe algumas características que se assemelham às outras. É um jogador que vem de uma oportunidade de mercado, como eu falei, não era um titular absoluto do Mallorca, não era um jogador que tinha muita dificuldade para sair de lá e voltar para próximo de casa. É um jogador que já tem uma idade de experiência, é um jogador que fala português, e aí a gente vê e ouvimos há pouco nessa sonora que ele mistura o espanhol com o português de Portugal, né? Passou muito tempo trabalhando em Portugal. Então é um jogador que se credencia a ser uma grande opção ao Otávio nesse momento de lesão do Alan, principalmente. O que vai acontecer depois a gente não sabe, né? O Rodrigo Caetano desconversou sobre a chegada do Batalha ter alguma relação com uma possível saída do Alan. Mas, apesar da surpresa, gosto da contratação, é um jogador que já passou por categorias de base na Argentina, na seleção, e é um jogador que tem pegada, é forte, é um jogador que vem para ser um grande reforço aí, quem sabe, na Libertadores. Inclusive, um movimento parecido com o que aconteceu no fim de semana talvez possa se repetir ao longo dessa fase de grupos. Nós vimos o Mariano jogar como titular contra o América. O Saravia vinha de uma sequência. Então pode haver um revezamento. Daqui a pouco tá voltando o Bruno Fux. Pode utilizar mais o Bruno Fux no Campeonato Brasileiro, que ele tem mais familiaridade. O Maurício Lemos ser um jogador de Libertadores, apesar de ser um cara que passou muito tempo na Europa, é um camarada que conhece bem as nuances, né, do futebol sul-americano. Então talvez possa ser mais um reforço nesse sentido, um cara importante para uma competição internacional, acredito. E é exatamente isso que eu iria falar agora, né? As opções que o Cudê vem fazendo no time, as alterações também, as mudanças, né? Colocando jogadores para jogar, e até em jogos importantes. Surpreendeu também a entrada do Rubens ali na esquerda, sendo que o Dodô já vinha atuando, né? O Dodô, Saravia, o próprio Patrick, Edenilson, o Pedrinho, né? Que começaram a partida da final, né? Primeiro jogo da final do Mineiro, começaram do banco, né? E foi entrando no decorrer do jogo. Então, pelo menos eu acho que eles devam entrar aí de tanque cheio, né? Caso sejam titulares. Acredito que Pedrinho aí deve ocupar uma vaga aí no meio campo, né? Muito por conta aí dessas ausências aí. O próprio Edenilson, Patrick. Então, Atlético, ele assim rodando, né? O elenco num momento certo, momento que precisa, porque realmente vai começar uma maratona agora. São mais ou menos um jogo a cada três dias. Isso é muita coisa, né, Pedro? Então, se não rodar, realmente fica complicado. E o próprio Vargas, né, que já entrou no final de semana também para dar aquela esquentada, porque a gente sabe que atacante ali precisa tá sempre jogando, e o Vargas vai ser essa dupla de ataque aí com o Paulinho. O Cudê, que não escondeu que realmente vão ser os dois, né? Não tem como fugir disso, porque não vai colocar um Cadu nem um Isaac como titular num jogo de Libertadores. O Atlético tem poucas opções pro ataque, principalmente nesse jogo de quinta-feira, além da ausência do Hulk e do Pavon, mas o Atlético segue aí tendo aí jogadores com tanque cheio, né? E nesse início de maratona, então creio eu que esse desgaste não vai ser um prejudicial, não vai ser um fator que possa prejudicar o Atlético, pelo menos nesse duelo contra o Libertad, né, Pedro? E olha que o tanque cheio tá caro, né, Fernando? Rapaz, tá só subindo, né? É isso. Importante, né, ter esses jogadores com ritmo no momento em que a temporada vai começar a ficar mais cheia.